audiolinguais. Opa. Ixi, o que é isso? Não. Pronto, apareceu aí, né? Então, vamos lá. Então, a gente viu ali até os métodos audiolinguais. E o que aconteceu aí nesse período? Nesse período, chegou o Chomsky, mudando tudo o que se sabia sobre língua e aprendizagem. Ele trouxe, então, essa ideia da língua ser uma capacidade inata, da gramática universal. Então, esse tipo de ensino que vinha sendo utilizado até aqui, ele deixa um pouco de ter sentido, certo? Depois, tá, os métodos audiolinguais, o próximo é o 13, certo? E aí ele veio junto, claro que não foi só ele, mas ele foi, né, naquele momento, o pensador, digamos assim, mais importante. E nessa onda, assim, do racionalismo e da psicologia cognitiva, se passou a tentar entender como que o cérebro realmente funcionava, né? Então, como que se dá esse processo de língua e de aprendizagem a partir do cérebro, né? Isso criou um período aonde não se formou, não chegou a se criar um método que fosse diretamente uma reflexão disso. Mas houve um período, então, onde diversos métodos surgiram. Nós temos aqui The Silent Way, Total Physical Response, Community Language Learning, logo um pouquinho depois Suggestopedia. Então, foram todos diferentes métodos que surgiram em um período onde se tinham essas novas ideias, mas onde isso ainda não estava muito estabelecido. Então, muito rapidamente, só para a gente lembrar, o The Silent Way colocava que a língua era, considerando que a língua é inata, então não adianta o professor ficar mostrando a língua para o aluno, né? Modelar a língua não resolve. Isso tem que vir dele. Então, o foco aqui era que o professor ficasse silêncio o máximo de tempo possível dentro da aula para que o aluno produzisse. Nós temos ali o Total Physical Response, que vem também dessa ideia racionalista de que o corpo e o cérebro estão interligados, então, que transformar a utilização da língua em uma resposta física ajudaria na memorização. O Community Language Learning já traz mais essa ideia do contexto, né, de que, então, a língua se dá dentro de um ambiente social. A Suggestopedia, que eu acho que eu escrevi errado aqui, inclusive. Então, esses métodos, eles surgiram, mas eles não foram uma reflexão direta de um conhecimento, né? Houve uma bagunça com o que se achava que sabia sobre língua e sobre aprendizagem. Só que, vejam,
nenhum desses autores, inclusive nem o Chomsky, focou em o que é a língua. Então, elas foram métodos pensados para aquele momento, mas aqui faltava um aspecto. Talvez por isso, porque não se havia um consenso de o que se entendia por língua, não tenha surgido uma grande onda metodológica, né? Isso acabou se espalhando para diversas formas. Foi um período in between os métodos audiolinguais e os métodos comunicativos. Então, o que aconteceu aqui, voltando para a nossa linha do tempo, o que acontece aqui na década de 80? Que é quando acontece esse shift, né, essa mudança do audiolinguismo para os métodos comunicativos. Então, aqui o que aconteceu? Foram criados o European Common Market e o Council of Europe. Então, naquele ambiente europeu, onde as fronteiras, onde tudo era muito mais próximo, né, pelas tecnologias, então, você vê, lá do século XV para o século XIX, demorou um montão para ter um desenvolvimento tecnológico pequeno. Aqui já o desenvolvimento tecnológico foi muito rápido, já passou a ser, ele vem crescendo em velocidade. Então, aqui se criou esses espaços políticos na Europa que uniam todos os países de forma muito forte, muito estreita. Se passou a criar as leis de acesso, né, entre uns países e outros e tal. Claro, ainda não era a União Europeia, mas essa relação entre os países da Europa começa a se tornar muito mais forte. A Rússia, aqui, já tinha perdido poder, então você tem o foco no ensino de línguas estrangeiras era muito mais daquelas línguas europeias, o alemão, o francês, o italiano, o espanhol aqui já tinha, já aparecia também mais forte, o italiano, até o português. Mas o que é mais importante? Que nesse momento, com o contato entre as pessoas muito maior naquele espaço geográfico, e com a questão do mercado e do comércio muito mais ampliado e muito mais estreito entre esses países, o potencial realmente comunicativo e funcional da língua passa a ter uma importância muito maior. Por quê? Naquele ambiente ali, né, pensando geograficamente na Europa, é um ambiente bastante restrito, certo? Então, ali, dentro daquele espaço, se criou um novo contexto, onde isso tudo passou a surgir, e esse potencial comunicativo e funcional, então, passa a ser muito mais importante. E aí nós temos, na língua, na questão da língua, Hymes tinha, então, já surgido com a ideia da competência comunicativa, e o Widdowson já estava trabalhando essa questão da competência sociolinguística. Em termos de aprendizagem, a gente tinha aí já, então, o construtivismo, certo? O que favoreceu o surgimento, então, desses métodos mais comunicativos. Lembrando que aqui, quando eu falei do Berlitz, né, que o Berlitz estourou nos Estados Unidos, certo? Na Europa, a gente tinha o método direto. Opa! Me perdi aqui um pouquinho, desculpa. O método direto e o método natural, no tempo do Berlitz.
Nos Estados Unidos foi o método Berlitz mesmo que surgiu, e aí o programa do Exército e o primeiro Instituto de Línguas, né? Tudo nos Estados Unidos. Aqui na Europa, quando surgem os métodos comunicativos, é muito focado no inglês já, né? Pela questão da importância da língua inglesa naquele espaço. Inclusive, na importância da língua inglesa, que já era, nesse momento, escolhida como a língua oficial gente, como é que fala? Desses órgãos, certo? Como o Conselho Europeu, o Conselho de Comércio. E aí, depois, vários desses órgãos de comunicação não, de regimentalização de diversas áreas, né? Eles começaram a ter que decidir que língua seria a língua oficial. Que você imagina, então a gente tem aqui agora um ambiente político, onde cada país da Europa vai enviar um representante. Que língua a gente vai falar? É um pesadelo linguístico você pensar em todo mundo ter intérprete para sua língua. Né? Imagina, o cara vai falar em alemão, aí todo mundo tem que ter um intérprete de alemão. Só que quando ele falar em holandês, todo mundo vai ter que ter um intérprete de holandês. E aí, quando o cara lá da Dinamarca falar, todo mundo vai ter que ter um intérprete de dinamarquês. É inviável. Então, se precisou escolher qual seria a língua oficial desses órgãos, e desde o início, pela questão do poderio da língua inglesa, a língua inglesa tem sido estipulada, tem sido colocada como língua oficial, a não ser quando não existe ninguém que fale inglês naquele encontro. Né? Se for um encontro restrito, aí eles podem até utilizar outras línguas, senão a língua inglesa sempre é a de escolha. Então, vejam que a língua inglesa, durante todo esse histórico dos métodos, ela vem sempre aparecendo em um lugar de destaque. Ela tem um lugar de destaque por essa questão do método Berlitz, que bombou nos Estados Unidos, dessa questão do treinamento e do primeiro Instituto de Línguas. E aqui, a língua inglesa tem, de novo, ela mantém a sua importância por essa questão dos métodos, dessa ideia do potencial comunicativo e do potencial funcional da língua, que vem de Hymes e Williamson, que trabalhavam a partir da língua inglesa. Então, aí vem o método que é o que a gente mais conhece, né? Que são os mais recentes e que nós, no Brasil, nos espelhamos muito, né? Tem um texto de Leffa, em que ele mostra, assim, que claramente tudo que aconteceu historicamente no Brasil quanto ao ensino de línguas, reflete aquilo que estava sendo feito na Europa ou nos Estados Unidos. Por que isso? Aí tem mais um fator que a gente não pode esquecer, que são as grandes universidades. Então, assim, você tem que até hoje são as grandes produtoras de material didático de ensino de línguas, né? Então, você vai ter Oxford, você vai ter me faltou? Cambridge. Aí você tem o Michigan, então, assim, a Cambridge mesmo tem os testes todos, né? A Universidade de Michigan também tem um sistema próprio de testagem. Então, tudo isso traz muito sempre o foco para essa questão da língua inglesa. E aí nós temos
a partir disso, né, vocês vejam que a linha do tempo, todas as que eu conheço, que eu tenho visto, mesmo as mais recentes, só vão até o ano 2000, certo? Talvez já tenham alguns autores expandindo, colocando aí mais uma década, mas eu ainda não vi ninguém arriscando assim, a aumentar essa linha do tempo. Porque o que acontece? Os métodos comunicativos, eles começam então ali na década de 80 e eles vêm até hoje, certo? Até os anos 2000, não dá para dizer que os métodos comunicativos tenham deixado de ser usados. Aqui você sempre tem aqui na timeline, tem o risquinho contínuo, enquanto é o método forte, né? E aí depois você vai ter os pontilhados quando ele ainda continua, mas já perdeu a força. Então você veja que até os anos 2000 ali, o Communicative Language Teaching vem firme. Já mais perto dos anos 2000, alguns autores começaram a chamar atenção para mudanças. Então, Stern, ainda em 83, coloca ali a primeira frase: Several developments indicate a shift in language pedagogy away from the single method concept as the main approach to language teaching. Então, lá em 83, ele ainda não está falando de qual método e tal, mas ele já nota, já conseguiu notar que não existia mais esse conceito de um método só, né? Mas isso ainda era uma coisa muito pouco trabalhada. Já na década de 90, isso começou a surgir com um pouco mais de força. Richards, em 90, que é o autor de um dos grandes livros, né, de ensino de línguas estrangeiras, ele coloca aqui: Studies of the effectiveness of specific methods have had a hard time demonstrating that the method itself, rather than other factors, such as teachers' enthusiasm or the novelty of the new method, was the crucial variable. Então, ele já começa a questionar que seja o método em si que faça a diferença, né? Começa a levantar que talvez o entusiasmo do professor ou simplesmente o fato de ser alguma coisa nova seja uma variável mais importante para considerar o fato do método funcionar ou não. Final da década de 90, nós temos o Komura Vaddivelo, já entra mais forte com essa ideia do fim do método, que a gente vai falar dele depois. E ali, 2007, entre 2005 e 2010, isso já se tornou uma ideia bastante mais divulgada. Bell, em 2007, já coloca: Methods, however the term is defined, are not dead. Teachers seem to be aware of both the usefulness of methods and the need to go beyond them. Então, ela argumenta que os métodos não estão mortos, mas que eles não são, né, uma solução completa, que eles têm a sua utilidade, mas que não é tudo, que se precisa ir além. Só um pouquinho, deixa eu me achar aqui. Será que eu errei? Não. Então, aí a gente já chega em um ponto onde, apesar da gente saber que ainda se continua, né, até hoje, na verdade, se continua enfatizando muito ainda essa questão dos métodos comunicativos, mas isso já se torna, já não é mais uma coisa tão forte assim. Esse ano, eu participei de vários eventos comerciais, né, de editora, de distribuidora de livros aqui no Brasil, e já tem muita gente falando sobre isso. O que mantinha muito a gente preso ao método comunicativo era exatamente a questão comercial, certo? Os livros
praticamente todos a que a gente tinha acesso aí nos últimos anos, eles eram baseados nos métodos comunicativos, então a gente não tinha muito como escapar. E, além disso, essas editoras oferecem treinamentos. Vocês já fizeram treinamento de editora? Todos já fizeram? Teve alguém que nunca fez? Tem, assim, você vê, a gente vê muito, hoje, claro, na internet, eles fazem palestras e tal. Eles, normalmente, quando você trabalha em curso livre de idiomas, os cursos oferecem treinamentos que, se não são os caras da editora que vêm e dão o curso, é alguém representando, né? Ou o curso de treinamento que é dado é com base no material didático, e o material didático é de base comunicativa. Então, a maioria desses treinamentos que a gente tem, de certa forma, eles vêm, mesmo que não diretamente, das editoras, das produtoras de conteúdo. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão incentivar o uso daquilo que eles estão vendendo, né? Isso já é esperado. E por isso a gente ficou muito preso a esse método. Isso. O que é muito restrito à metodologia do curso. O que é muito bom, mas que não, nem sempre você quer ficar só naquilo. Muitas vezes você pode ampliar, ir além, e acaba não conseguindo. Essa questão do método comunicativo, aqui eu vou falar uma coisa que não é uma impressão minha pela minha experiência. Vamos ver se vocês concordam. A sensação que eu sempre tive com essa loucura pelo método comunicativo é que esse método, na verdade, coloca muita pressão sobre o professor. Em que sentido? No sentido de que você precisa falar inglês o tempo todo na sala de aula. Então, aí já surgem uma série de problemas. Em primeiro lugar, que, como se falou lá no início da aula, nós temos aqueles professores que não se sentem confortáveis com sua própria fluência, né? Principalmente em alguns ambientes, como, por exemplo, na sala de aula da escola pública, você vai ter, às vezes, o professor está ali há muito tempo, não pratica, acaba ficando se sentindo desconfortável, e ele é obrigado a usar essa língua. Acaba que não usa, que o professor nem sempre usa, e quando não usa, vem o sentimento de culpa, né? Então, assim, eu tenho que usar, eu não uso, e eu me culpo por isso. Então, eu acho isso muito pesado, né? Deixando bem claro que isso é uma sensação minha, isso é uma impressão minha. Eu acho isso muito pesado para o professor. Além disso, esses métodos fechados têm essa questão também de que eles são feitos, esses materiais são preparados pensando numa classe social que é a minoria da população brasileira, certo? Você está pensando em alunos que talvez tenham um contato com a língua inglesa em outros ambientes que não só na sala de aula, seja pela internet, pela televisão, pela música, ou também porque vão viajar para a Disney. Então, tem uma relação diferente com a língua inglesa do que a maioria da população brasileira. Então, seguir esse tipo de material dentro de uma sala de aula de escola regular, eu acho que é muito peso para o professor. Assim. Vocês concordam? Alguém gostaria de comentar? Não? Então, vamos lá. Agora, então, eu quero que vocês me falem. Aí nós chegamos no momento de hoje. Então, o método comunicativo teve aí começou a balançar, os métodos comunicativos começaram a balançar,
Mas nessa perspectiva, aqui das frases que eu trouxe, aonde ele não foi totalmente excluído, né? Não houve diretamente uma substituição disso por aquilo. Nós estamos nesse espaço de tempo aonde já se chegou à conclusão que um só método não é a resposta, mas a gente ainda não tem uma nova resposta. Então, agora, eu quero ver com vocês, eu quero que vocês me digam o que nós temos hoje, considerando língua, o que a gente entende por língua, o que a gente entende de como se dá a aprendizagem e qual é o nosso contexto. Só um parênteses aqui. O Everson colocou que trabalhou muito tempo no CNA, que adota uma abordagem mais comunicativa, mas ele se sentia livre para adotar outras abordagens. Já o CCAA, por exemplo, não me permitia essa abertura. O CCAA tem material próprio. O CNA também tem? Tem. Não, eu perguntei porque eu achei que talvez não fosse, né? Às vezes, quando o curso tem o seu material próprio, ele normalmente tende a enforçar mais isso. A Wizards também não, tem que seguir à risca a metodologia deles. É isso, professora. O CNA, ele é uma franquia, né? Assim como CCI. Só que o que me permitia essa amplitude maior para trabalhar com outras metodologias era justamente o pensar do coordenador do curso. Ele acreditava muito que outras abordagens e outras metodologias poderiam funcionar melhor com determinados conteúdos, determinadas séries, determinadas turmas. Já o CIE, que utiliza uma abordagem mais audiolingual, era muito restrito, então ele não dava essa abertura, independente de onde você estivesse trabalhando, ia ser meio que padrãozinho o tempo todo. Isso é uma coisa interessante, que na verdade os métodos linguais, assim, eles não são mais tão famosos, mas na verdade alguns cursos ainda usam esse método até hoje e são muito restritos, assim, quanto ao que o professor pode ou não pode fazer dentro da sala de aula, né? Tem que ser, muito especificamente o método audiolingual. O CCAA, o Wizard, como é que é o nome daquela outra? Wisdom. Tem aí pelo menos umas 5 hoje no Brasil que eu acho que ainda são bem fortes nessa coisa do método audiolingual. Mas então, vamos lá. O que vocês me dizem de hoje? Então, a gente viu, né, sempre o contexto, assim, de o que se sabia de língua, o que se acreditava sobre como funcionava a aprendizagem e qual era o contexto. O que nós temos hoje? Agora vocês que vão me dizer. O que a gente entende por língua, o que a gente sabe da aprendizagem e qual é o contexto? Vamos lá, vamos lá. Ó, língua a gente estava discutindo aí até semana passada. O que a gente tem hoje, de novo, no conhecimento da língua, né? No conhecimento sobre língua? Mais especificamente, a língua inglesa. Fátima colocou aqui que a língua é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Então, uma coisa aqui muito importante, que está bem... que a colega colocou aqui, comunicação. Né? Então, essa ideia de que a língua serve para comunicação, ela continua. Mas que é uma ferramenta. Outra palavra importantíssima.
é uma ferramenta para ampliação dos horizontes de conhecimentos. Então, vamos pegar aí as palavras-chave. Comunicação, ferramenta. Beneilda colocou. É um processo de interação social. Interação social, então ela é interativa. O que mais? Mais alguém? Então, vamos lá. Diferente de pensar... Ó, Lisete, hoje temos a tecnologia a nosso favor. Usamos diversos meios para aprender inglês. Tem aulas no YouTube, se a pessoa quiser tirar dúvidas sobre um assunto. Temos plataformas, aplicativos, tudo isso. Posso comentar? Claro. Eu iria colocar que a língua hoje em dia, ela não ela é um meio, né? Não um fim. Não sei se deu para entender. Uhum. Então, revisando aqui, a língua ela é o meio, ela não é o fim, ela é o meio para quê? Para a comunicação e para a interação social, para a aquisição de conhecimento e tudo mais. Ela é uma ferramenta, e aqui eu vou deixar ainda a questão da tecnologia um pouquinho de lado. Quando a gente pensa em língua, não mais como um conjunto de regras, não mais tão estável assim, mas como o meio para atingir a interação, o meio para atingir a comunicação, quando ela passa a ser vista como uma ferramenta, focando especificamente na língua inglesa, como que a gente chama? É a língua inglesa como língua franca que a gente vem discutindo até agora. Vocês viram aonde que está a diferença? Porque mesmo no método comunicativo, a língua continuava sendo um sistema em si. E a gente queria atingir aquele sistema. A gente usava a comunicação para praticar e tudo mais, mas o foco ainda era a língua. Agora não. Agora o foco é o que a gente vai fazer com a língua. É atingir, é a língua ser usada como meio, como ferramenta, para chegar no nosso objetivo final, que é a comunicação ou a interação social. Então, o nosso entendimento de língua mudou nesse sentido. Que a questão das normas, da estrutura, deixa de ser importante e o que é mais importante é se comunicar. Isso que a Janete está colocando aqui. O que mais? Quanto a contexto e aprendizagem, vamos falar desses dois juntos. Contexto e aprendizagem, então, agora eu vou trazer aqui a questão da tecnologia, né? Então, nós temos hoje, imagina, dos anos 2000 para hoje, todas as novidades tecnológicas que a gente tem aí, né? Então, o próprio celular, que realmente surgiu um pouco antes dos anos 2000, mas começou a se espalhar mais nesse período, a internet, os diversos modos que a gente tem de acessar a internet, né? Porque você tem o celular, você tem o tablet, você tem o computador, tem o laptop, tem relógio que acessa a internet hoje, então tudo isso. Então, a tecnologia é uma questão muito importante que mudou no contexto. O que mais? Vocês já ouviram falar
em pós-verdade, na era da pós-verdade, tem se falado muito sobre isso, por conta dessas questões das fake news e da maneira como as informações circulam na internet. Tem se falado muito que a gente está vivendo em um momento aonde as coisas já não são mais tão definitivas como nós tendíamos a vê-las, certo? Na verdade, o que acontece? As pessoas, nós tínhamos, antes da internet, nós, enquanto seres humanos, dependíamos muito da língua escrita. A língua escrita, ela era colocada, né, impressa no papel. Então, tudo aquilo que era impresso no papel tinha um determinado valor, certo? Se você via uma notícia no jornal, se assumia que aquela notícia era verdadeira. Se você lesse um livro, você imaginava que aquele livro não estivesse cometendo erros. Essa mudança que a tecnologia nos trouxe também muito mais agência do leitor. A pessoa que recebe a informação, ela questiona a informação porque a informação não está mais escrita na pedra. Essa expressão não está escrito na pedra vem do tempo que os quadros negros eram de pedra. Né? Então, se está lá escrito na pedra, é regra, é lei, ninguém vai questionar. Isso se transferiu para o livro. Se está impresso, é porque é verdade, ninguém questiona. Já nesse mundo da internet, o que nós temos? Nós sabemos que qualquer um pode ter colocado alguma coisa na internet. Então, qualquer um também pode questionar aquilo que ele recebe. Então, se nós podemos questionar tudo que a gente recebe de informação, por que não questionar os métodos que a gente usa para ensinar? Certo? Então, existe também esse contexto onde nós temos essa liberdade de questionar que há 20 anos atrás não existia. Né? Ou existia, mas não era tão ampliada, não era uma coisa tão comum assim. Nós tínhamos a tendência, enquanto seres humanos, de aceitar muito mais passivamente as informações antes do advento da internet. Então, nós temos todas essas mudanças que trazem essa nova realidade para o ensino de línguas, que Komura Vaddivelo, em 94, chamou de Post-Method Condition. Foi uma primeira vez que ele falou a respeito disso, né, no sentido de que nós ultrapassamos esse apego a um método específico de ensino. E depois, em 2001, ele começou a falar em Post-Method Era, que é o termo que foi aceito e que tem sido utilizado pelos estudiosos hoje, em geral, para falar desse período. E o que é, então? Né? Considerando essa mudança na maneira como nós vemos a língua, considerando essa mudança na maneira como nós agimos frente a essas regras estabelecidas, no caso, as regras das metodologias que nos são colocadas, o que muda? Vai mudar a questão da contextualização. O professor, nessa era pós-método, tem muito mais liberdade para contextualizar o conteúdo e os materiais, né, da maneira que for melhor para aquela situação específica de sala de aula. Isso fornece, né, como a gente já viu nas outras aulas, isso dá mais autonomia para o professor. Essa questão da autonomia do professor, ela reflete também uma outra questão, que é um entendimento da psicologia, que hoje é muito mais claro, de que aquilo
para que nós estamos abertos a aprender aquilo que que nós temos o filtro afetivo está aberto, a gente vai aprender melhor. Então, o professor tendo essa autonomia, ele consegue também trazer a língua para a sala de aula de uma forma a tentar atingir os alunos melhores no sentido afetivo, né? Isso dá também a autonomia de responder às novas tecnologias. O que eu quero dizer com responder às novas tecnologias? De incluir essas novas tecnologias na sala de aula, mas não só isso, também o de poder trabalhar todas essas questões críticas relacionadas à tecnologia dentro da sala de aula de idiomas, que antes era uma coisa que simplesmente não existia, porque não existia a tecnologia. E também permite inovações focadas mais no aprendiz, no aluno, né? Então, a gente pode, em contextos específicos, pensar muito mais no que aquele indivíduo, no que aquele sujeito tem de interesse, qual é a especificidade daquele sujeito, qual é a necessidade daquele sujeito, e até o que ele gosta, o que ele deixa de gostar. Então, por um lado, assim, nós temos essa autonomia do professor, né, essa abertura, onde o professor tem mais liberdade dentro da sala de aula, mas aonde a gente continua seguindo esses materiais que são, em sua grande maioria, de base comunicativa. Então, por mais que a gente possa fazer essas mudanças, essas adaptações, politicamente a gente continua, né, seguindo a base do que a gente faz continua sendo comunicativa, né? A gente continua trabalhando a língua dessa forma, mas existem essas outras possibilidades, essas adaptações podem ser feitas, inclusive, por que não, usar um drill na sala de aula, né? A repetição ou a manipulação de sentenças. Então, tudo isso hoje pode ser utilizado sem que ninguém seja culpado, né? Culpado ou crucificado por isso. Então, vamos lá. O que vocês acham? Agora eu quero escutar de vocês um pouquinho, se vocês concordam, se vocês concordam com essa mudança que vem acontecendo. E como que vocês se sentem em relação a essa nova realidade? Hoje está todo mundo escondidinho, eu não sei quem que está aí. Vamos falar, vamos falar. Ainda não, às vezes a gente precisa de um tempo para pensar também, né? Para digerir as coisas e depois. Então, vamos começar o nosso encerramento. Hoje eu vou terminar eu tenho que terminar um pouquinho mais cedo, tá, gente? Que eu tenho uma outra reunião agora ao meio-dia. Mas vamos lá. Então, para o próximo encontro, o que a gente vai discutir é exatamente como que essas mudanças podem se refletir na nossa sala de aula, certo? É muito importante, né, na nossa constante formação enquanto professores, a reflexão sobre aquilo que a gente faz, sobre a nossa realidade.
Então, o que eu quero nesse momento é que a gente traga que cada um traga essa reflexão para o seu contexto, certo? Eu vou enviar na terça-feira dessa vez, porque como é feriado segunda, não vou mandar nada segunda. Vou mandar segunda as sugestões de materiais para vocês verem. E no próximo encontro que a gente vai discutir é isso, né? O que a gente pode fazer na sala de aula, como que a gente pode trazer essas inovações para a sala de aula, até que ponto algumas coisas podem ser aplicadas ou não em diferentes contextos, o que é bom ou o que não é bom, certo? Então, o foco agora nessas 2 semanas de estudo individual vai ser vocês pensarem na sala de aula de vocês, cada um na sua realidade específica, e em como essas mudanças podem, se é que podem, ou se é que devem, né, ser colocadas em prática nos contextos de vocês, certo? Então, se por enquanto ninguém quer colocar ainda os seus sentimentos em relação a tudo isso, vamos pensar mais um pouquinho e no próximo encontro a gente conversa. Camila está pedindo se puder mandar a apresentação. Sim, eu esqueci de gravar a primeira parte, então eu vou mandar a apresentação sim. Talvez a apresentação eu mande pelo e-mail só. Mas, de qualquer forma, assim, eu vou passar para vocês. Vou passar a apresentação, alguns textos, certo? E aí a gente conversa daqui a 2 semanas. Vai ser no dia 19, certo? Alguém quer fazer algum comentário? Lisete está perguntando se teve algum texto da aula passada, algum material. Não, a semana passada foi só a discussão daqueles materiais que nós tínhamos lido sobre língua franca. Certo? Aí não veio nada de novo de material. Aí agora eu vou enviar esses materiais sobre a questão das metodologias. Mais alguém, alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então hoje vamos terminar um pouquinho mais cedo. Muito bom feriado a todos. Espero que tenham gostado. Hoje só eu fiquei falando. Se preparem que na próxima só vocês que vão falar. E nos vemos, então, dia 19. Certinho? Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, Pro. Até mais. Bom feriado a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom feriado. Gente, bom feriado.